Olá, o convidado para esta conversa no Memorial nasceu na Paraíba, foi garoto no bairro das Rocas, em Natal, estudou no Ateneu Norte Rio-Grandense, serviu a Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou nos Correios e Telégrafos, fez medicina no Recife, 2 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal. É uma satisfação receber o doutor Pedro Lucena Dias, 94 anos bem vividos. Para esta conversa também convidamos o nosso colega jornalista Gerson. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado, Aloysio. Bom dia, Gerson de Castro. Bom dia, pessoal todo daqui dessa rádio. Bom dia, Assembleia, por onde eu passei parte da minha, posso dizer, da minha juventude. Faz tantos anos que eu posso dizer, da minha juventude. Doutor Pedro, de Pirpirituba, na Paraíba, no Brejo Paraibano, onde o senhor nasceu, até Natal, aqui nas Rocas, foi longa a travessia. Passei quase um dia inteiro para chegar aqui de trem com a minha família. Quase um dia inteiro. Ninguém acredita. Naquele tempo os trens parece que era só para passear, né? Pirituba fica ali perto de Guarabira, né? Fica. E tinha trem. Tinha trem? Em Pirituba, Guarabira, tudo tinha trem. E eu cheguei aqui de trem. Foi quase um dia todo. E era garoto, naquele tempo, para dizer que a pessoa era garoto, vivia de calça curta, né? Hoje garoto bota calça comprida, mas naquele tempo era calça curta. Então eu cheguei aqui curta e fui morar nas Rocas, no canto do Mangue, porque no fim da rua São Sebastião, aquela rua que passa em frente àquela igrejinha, ela termina na Montagem. Então eu cheguei garoto ali. E no tempo que tudo aquilo era areia alva, bem branquinha, a gente se deitava à noite na areia e dormia sono na areia, porque também não existia bandidos como agora, né? Então foi essa minha chegada aqui. E como eu já tinha trabalhado para uma mercearia quando eu tinha meus 10 anos, 11 anos, mas não é mercearia, é uma loja de ferragem de Pirpirituba, dos Costas, Antônio Costa. E eu, como garoto, eu não sei, não me lembro mais. Família de Antônio Costa. Da família de Padre Costa? Eu não sei. Do bispo Dom Costa? Padre Costa de lá. Né? Mas essa família, que esse camarada morreu, nunca vi, então, era garoto. Eu fui empregado lá como garoto. Aí trabalhei há uns tempos, quando meu pai veio para cá, depois da Revolução Comunista de 65. 35. 65. E foi interessante que até essa época eu não sabia, ninguém lá sabia o que era avião. E um avião rondou por cima de Pirpirituba e Guarabira. Um desastre seu. Isso aí até... Houve um caso até de uma mulher ter um menino, de um aborto, com a passagem desse avião, que não sabia que bicho era aquilo. Então passou por lá. E eu vim para Natal, meus pais não tinham emprego lá, e vieram para cá com 8 filhos, para sustentar, sem emprego fixo, sem nada. E aqui, então eu fui, ele foi... O senhor mais velho? O senhor mais velho? Mais velho. Então eu comecei a procurar trabalho, que já tinha trabalhado lá. Aqui eu encontrei um trabalho, eu tinha 13 anos. Fui trabalhar ali na Ribeira, uma mercearia dos Porpinos, que começou a visitar, Otaciano Porpino, também trabalhando para ganhar uns dinheirinhos para poder ajudar meu pai.
Porque eu trabalhava e entregava o dinheiro a ele, o que eu ganhava. E às vezes eu entregava a minha mãe para sustentar a família, porque um pai de família com 8 filhos, sem um emprego certo, sofre. E naquele tempo que sofria, porque agora tem alguma construção. Ele era pedreiro, aí fui trabalhar. Doutor Pedro, de onde nasceu a vocação, ou onde nasceu, onde ocorreu a decisão de ser médico, de fazer medicina? E para filho de pobre não era como é até hoje, uma coisa fácil. Como é que o senhor se encaminhou para a medicina? Podia se chamar assim, impossível. Eu nunca sonhei em ser médico porque não tinha coragem de sonhar ser médico. Porque não tinha nada, pobre, tudo isso. Mas o que aconteceu que eu era estudar no Ateneu e uma professora nossa, eu sempre eu me lembro do nome dela, mas agora não estou me lembrando, foi professora muito do Ateneu, era uma grande educadora. Tem até uma rua na Roca com o nome dela. Se vocês puderem ajudar a mim, o nome dela. Não me lembro. Aquela da entrada das Rocas, aquela rua da entrada? Tem uma rua ali. Agora estou querendo lembrar o nome, mas daqui a pouco. Lúcia Guilherme? Não, a irmã dela. A irmã dela. É a irmã dela. Então, ela talvez por inteligência, ou talvez para nos estimular, eu era marinheiro. E eu não tinha nada, meu pai é pedreiro, ele não tinha nada, ele não podia sonhar em nada. Aqui não tinha faculdade, aqui não tinha cursinho para preparar para a faculdade. Então ela saiu perguntando: Pedro Lucena, o que é que você vai ser quando ficar grande? Aí eu disse assim, eu pensei, joguei médico. Mas o que existe na pessoa humana é a palavra. Você às vezes faz uma coisa na sua vida porque disse que ia fazer casualmente. Eu casualmente disse que ia ser médico. Para manter a palavra. Aí você fica com aquilo na cabeça e fica pensando em não decepcionar aqueles que ouviram. É uma coisa que eu acho que é natural e é o comum. Talvez vocês entraram por uma oportunidade e a oportunidade pode ser essa. Então eu disse para Berta Guilherme. Berta Guilherme. Então eu disse para Berta Guilherme isso. Aí fiquei com aquele negócio. Aqui não tinha cursinho, não tinha nada. Eu ia para onde? Era marinheiro, eu só ia quando a marinha mandava. Aí comecei a me preparar para fazer cursinho. Estudar o quê? Arranjei material para laboratório, porque a gente tinha que fazer técnica de laboratório para poder entrar na faculdade, fazia parte. Então, arranjei com o Alvo Navarro, que era professor de faculdade de farmácia. Ele me deu o material e eu comecei a treinar autodidata. Eu comecei a treinar. Aí fui para Recife. Já tinha deixado a Marinha, porque a Marinha não me deu condições de eu ser marinheiro e ir para uma cidade, um lugar que tivesse faculdade de medicina. Eu sou radiotelegrafista, era da Marinha também, radiotelegrafista, que tem em outras cidades, não era obrigado eu ir para a Marinha, eu saí da Marinha para estudar medicina. Eu podia ser marinheiro estudando. Porque eu já vi um cabo da Marinha se transformar em primeiro-tenente médico e chegou a almirante. Então eu achei que assim, era bonito isso. E eu fui para Recife. Saí daqui e fui para Recife. Cheguei em Recife, matriculei. E em 500 e tantos candidatos eu passei em 11º lugar, sem cursinho, sem condições de estudar, sem oportunidade de estudar, porque durante a guerra a Marinha, o militar dá muito mais serviço do que quando ele está na paz. Você é mais exigido. Permanentemente de prontidão. Tanto que era proibido em sair da base. E uma coisa interessante... Mas antes, viu, Gerson? Antes do senhor chegar em Recife, como estudante de medicina, o senhor esteve na Segunda Guerra Mundial. Eu fiz a Segunda Guerra Mundial, eu fiz comboio patrulhamento,
que na Marinha é a função... Aprendiz marinheiro aqui, Aprendiz aqui. marinheiro no Rio Marinheiro no Rio. e embarcou. Eu fui aprendiz aqui, depois de alguns Não meses. existia a base aérea. A base naval não existia. A base naval. Não existia. Ali para Rio. Ali era a escola de aprendiz marinheiro. Eu passei uns meses na escola de aprendiz marinheiro e fui para o Rio. Do Rio embarquei no cruzador Rio Grande do Sul, entendeu? Talvez um dos mais jovens e mais rasos, podíamos chamar, quer dizer, não tinha nenhum posto, eu era para tudo. E embarquei e fiz comboio e patrulhamento com várias funções dentro de um navio de guerra. Fiz funções pesadas, gravíssimas. Por exemplo, tem aquilo que o militar tem um posto de combate. Quer dizer, quando chega, dá o posto de combate, ou verdadeiro ou não verdadeiro, porque às vezes eles faziam de propósito que é para a gente estar sempre afiado. Sempre alerta. Eu comecei com chama telemetrista, que é de telêmetro, é um aparelho que vê a distância para o inimigo e vocês ficam se comunicando diretamente com o comandante, para o comandante se comunicar com as baterias, com os torpedos. Então eu tinha aquela função garoto, por chamar. E passei uns tempos, depois eles me pegaram e botaram para telefonista de combate, porque tem uma estação telefônica em cima, e para evitar o perigo de uma estação ser bombardeada, tem outra embaixo. Então, quando eu tocava o posto de combate, eu tinha que ter 1 minuto para entrar lá no porão do navio. E vinha um outro marinheiro, o posto de combate era sair fechando tudo, e aí passava uma laje, verdadeira laje de metal em cima de mim e rachava. E eu estava ouvindo tudo, sabendo que estava com um submarino dentro do comboio, como aconteceu, e você fica preso. Se o navio afundar, você não sai dali, porque os outros saem, mas você não pode sair. Por quê? Porque está atarrachado. Isolado. Quem é que ia desatarrachar na hora da agonia? Então, eu ocupei essa função e fiz todo o meu serviço de guerra como telegrafista, não, como telefonista. Não era Doutor Pedro, nessa época aí dos comboios, das operações de comboio, alguns navios brasileiros na Segunda Guerra, no Atlântico, foram afundados, né? O senhor chegou a participar de algum combate real? Algum ou só ataque? Simulação? Na Marinha, às vezes, a gente não sabe nem o que está fazendo. Trancado lá dentro, ninguém sabe primeiro, não, ali é que eu escuto, porque quando diz submarino perseguindo o comboio, eu estou aqui com o telefone e eu, de propósito, fazia. Quem é telefonista, central telefônica, você tem um lugarzinho que você bota em 3 posições. Então eu botava na minha posição e eu ficava escutando tudo. E o submarino chegou no comboio e foi destruído pela aviação americana, porque também acompanhava o comboio. Dava apoio. Dava apoio. 50, 60 navios de uma vez e você ficava só... Submarino alemão, então. Submarino alemão. Era alemão. Alemão. E foi a pique, né? O navio. Então, a minha função a bordo foi essa. E algumas vezes, quando questão de cobrir um buraco, uma carência de um outro, eu ocupei várias outras funções, até comandar. Eu sem posição nenhuma, rasos, como se diz, eu cheguei a assumir o controle de uma bateria antiaérea, que tem uma fotografia nesse livro, uma bateria aérea, eu com uma metralhadora antiaérea, e assumi também um canhão de 45 milímetros, um canhão fininho, que para aquilo ali é mais para submarino, é mais para ataque direto. Então tive todas as funções a bordo do navio de guerra, durante a guerra. Depois que estava já perto de terminar a guerra, aí me chamaram para fazer o curso de radiotelegrafista. Antes eu era para tudo. Na Marinha se chama MR, Manobras de Reparo. Você topa tudo e tem que ser tudo. Aí eu fui fazer radiotelegrafia. É uma coisa mais nobre, mas naquele tempo... Já uma função mais qualificada.
Aí eu fiz um curso de radiotelegrafista de emergência e vim para a base naval de Natal, que estava sendo construída por Ari Parreira. E fomos recebidos por Ari Parreira na base, mais ou menos uns 10 telegrafistas. Aí nós assumimos a escuta total do oceano, do mundo, vou te chamar, porque o telefone não rejeita, às vezes, distância, e a gente acompanhava os comboios através de uma rádio. Às vezes você tem várias funções, eram uns 10 telegrafistas pesquisando o mundo todo. Foi quando, nessa época, que o Bahia fundou, e era outro navio da mesma semelhança, do mesmo número, igual ao meu cruzador Rio Grande do Sul. Eu passei poucos dias no cruzador Bahia, foi a pique, e depois eu passei para o cruzador Rio Grande do Sul. E tive uns tempos também, numa viagem, tapando buraco, eu tive uma viagem a bordo petroleiro, aí é que é só petróleo. A gente poderia dizer então que a Marinha o salvou de uma infância pobre nas rocas e jogou no meio de uma guerra e depois lhe deu uma qualificação, a primeira qualificação. A Marinha não ajudou, porque durante a guerra não pode ajudar. Ninguém pode ajudar, nem o filho. Porque você vai para o empurro. Agora, sair da Marinha, não desejava sair da Marinha, porque não tinha de que viver. Eu tinha já uma profissão, que era radiotelegrafista, naquele tempo todo avião tinha que ter uma estação de radiotelegrafia, naquele tempo era assim. Então, Isso facilitou a sua chegada aos Correios e Telégrafos. Por quê? Porque eu fui para Recife já sem ser marinheiro, porque a guerra tinha terminado. E em Recife, ia para uma namorada que me prendeu, que foi Nevinha, que me ajudou durante toda a vida em tudo. Porque Nevinha pernambucana. Pernambucana de Timbaúba, de Mogois. Mas tem uma história que ela veio a Natal e encontrou numa pensão aqui na... Foi. Eu acho que ela foi viva, viu? Porque ela saiu ela morava no interior. Estava morando em Recife, mas ela era de São Vicente de Ferreira, perto de Timbaúba. Então Nevinha veio para aqui e procurou a minha pensão. E eu fui, era a expressão 13 de maio, na rua 13 de maio, entendeu? E ela foi para a pensão. Foi para a pensão e veio fazer o artigo 91, que eram 4 anos num só. Nós não alcançamos esse tempo não, Jéssica, mas existia o artigo 91, 99, como fosse o segundo grau. Um supletivo? Um supletivo. O pessoal até brincava, porque não faz logo 100, né? O artigo, eu tive um colega na faculdade que era do artigo 99. Agora, muita gente daqui, nobre, muita gente, grandes advogados, grandes médicos, passaram também por esse caminho do artigo 91. A pessoa era de mais idade, eu, por exemplo, na guerra não tinha oportunidade de estudar, então eu fui perdendo tempo e quando fiz o artigo 91, estudei para os 3 anos científicos em Recife, não, o científico aqui, estudei aqui. Aí fui para Recife, fiz o vestibular, passei em 11º lugar. E quem deu a notícia foi Dona Nevinha. Dona Nevinha, que estava lá me esperando lá. E começou a me ajudar. Luta grande, Jéssica, luta grande do Dr. Pedro. Você veja, porque um pedreiro com 8 filhos não pode dar nada coisa assim, também se não tem um emprego certo. E eu teve ocasiões que eu ia. Outra coisa, ela foi compreensiva demais. Como eu estava estudando já medicina, no 1º ano, 2º ano, 3º ano, eu assumi um compromisso com ela. O pai dela ficou um pouco, não gostou muito desse noivo, Pedro Lucena. Desde o 1º ano? Primeiro ano, e esperar 6 anos para poder casar. Este rapaz vai enrolar a minha filha. Como a coisa, às vezes acontece. Aí ele disse para mim, você vai passar 6 anos fazendo minha filha esperar por você? Com quem diz, eu não acho de acordo. Digo, não, eu prometo, quando eu fizer o 3º ano, é o difícil, é o nó em medicina, é o 3º ano. Teu caso? 1º, 2º e 3º. Microbiologia, patologia. Esses 3 anos você passou aí, você vai, porque aí é clínica. Vamos fazer um breve intervalo e a gente retoma essa sua vida lá em Recife, daqui a pouco.
de sua cidade. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo. Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, reimou. Isso dá samba, hein? Estamos retomando a nossa conversa aqui com o doutor Pedro Lucena, deputado estadual em 2 legislaturas, deputado federal em 3, foi candidato a prefeito de Natal. Mas nós ainda estamos em Recife, ele concluindo medicina. O senhor foi ser professor no Salesiano para conseguir concluir o curso. Assim que eu cheguei em Recife, não tinha emprego. Meu pai não me dava um tostão porque não podia, com 8 filhos, para sustentar. Então não tinha emprego. E eu fui nas escolas. E nas outras não teve, mas me arranjaram um lugar para ensinar à noite, que é quando eu podia ensinar, para ensinar à noite no Salesiano. E eu comecei a ensinar jovens, do primário. Passei uns meses ensinando lá. Mas depois apareceu o concurso para telemetrista, não, Telegrafista. Radiotelegrafista. Não. É um aparelho que você escreve a máquina e sai a distância. Saía no Rio, saía em São Paulo, saía tudo. E hoje não tem mais isso, mas tinha. Do Correios e Telégrafo. Correio e Telégrafo. Concurso para isso. E eu fiz o concurso e passei e fui nomeado quase imediatamente. Aí saí do Salesiano e fui trabalhar à noite nos Correios e Telégrafos. Eu estou me lembrando do nome do aparelho. Eu fui trabalhar à noite. Teletipo. Teletipo, ótimo, teletipo. Trabalhar em teletipo. E eu comecei a trabalhar como teletipista. Trabalhava de 6 a 1 da manhã, para as 7 horas estar no dia seguinte, no mesmo dia, né? 6 da manhã. Então, no mesmo dia, eu tinha que ir para a faculdade. E a faculdade começa a medir, principalmente de medicina, que você tem que ir na laboratório. E eu comecei a trabalhar de 6 a 1 da manhã com teletipista. Teletipista. Trabalhei uma porção de tempo e estudando, e não perdi um ano. Eu digo a vocês, eu tenho um espírito de luta que podia morrer que não incomodava. Não perdeu uma disciplina, não repetiu uma disciplina. Nunca repeti uma disciplina. O cara trabalhar e não repetir uma disciplina como é medicina é peito. A primeira coisa que eu fiz com minha noiva, Nevinha, foi fazer um compromisso. Ela comigo, que ela também trabalhava e estudava. Ela comigo e eu com ela. Então eu fiz um compromisso com ela de a gente não trabalhar muito. Eu só podia falar com ela sábado e domingo de 6 às 9 da noite. E não íamos para a praia, não ia para cinema, não ia para festa nenhuma. E aguentei isso. Eu e ela. Erraram a noiva que se conformava e não ter direito a namorar. E eu quase não tinha direito a namorar. Era no sábado e domingo, de 6 da noite, de 6 às 9. O resto da agenda estava tomada com a universidade. Com a universidade. Uma curiosidade, doutor Pedro. Dona Nevinha é da família Tagino, não tem nada a ver com os Tagino da Paraíba. Tem. Eles são... Zé Tagino, o pai dela, que era de Araruna, a terra de Pedro Tagino, sim. Aquele célebre Pedro Tagino. Isso. Pois bem. E o seu Lucena tem a ver com o senador Humberto Lucena? O avô dele era primo legítimo de meu avô. E a propriedade de meu avô, de meu pai, foi a herança que também, porque Solano e Lucena herdou um pedaço e ele perdeu outro pedaço. Então, se o senhor não fosse político na Paraíba, terminou sendo aqui. E fui na marra. Eu digo, mas conto já como é que foi que eu fui político. Mas, doutor Pedro, a medicina lhe fez
a medicina o devolveu ao Aeronorte, depois da medicina, o senhor veio, depois de formado, o senhor veio trabalhar no Aeronorte ou ficou por Pernambuco? Eu fiquei uns meses, porque o Jorge Lobo era um professor, uma sumidade, que era mundialmente conhecido. Era meu professor, foi que me convidou para eu ir para trabalhar na clínica dele, estudante, na dermatologia, professor de dermatologia. E eu aceitei ser dermatologista, então ele me botou também como uma espécie de auxiliar, porque eu não era formado ainda. E passei uns meses ainda como auxiliar, e depois eu vim para Natal como médico para trabalhar aqui, porque fui chamado por Juvenal de Carvalho, prefeito de Canguaretama, de São José do Pibu, para ser médico sábado e domingo lá. Mas a minha vida em Recife foi boa. Tudo é bom. Eu gostei. Mesmo que não tivesse lazer, mesmo que não tivesse, não pudesse nem quase namorar, que namorei pode dar de 6 a 9 da noite. E outra coisa, de 6 a 9 da noite, sentado aqui, e a vizinha que era dona é uma micropensão de mulheres. De um lado, a outra de outro, era nosso namoro. Não podia nem dizer te amo, porque senão todo mundo olhava para mim. No popular, uma lamparina ali por perto. E eu aguentei isso. E ela aguentou. Ela aguentar isso que é um heroísmo, porque as mulheres são mais exigentes em afeto do que os homens. Dermatologia era novidade naqueles anos. Porque então, o senhor era o único profissional com essa especialidade aqui? Aqui ninguém tinha especialidade. Tinha um colega nosso que era, em Caicó, era clínico geral, e veio para cá como ser professor de dermatologia, porque não tinha nenhum. É por isso que a universidade teve interesse em me chamar, porque eu até o diploma de ser professor assistente de Jorge Lobo eu tinha. Entendeu? Porque ele me chamou e quando eu me formei, ele me colocou como professor de dermatologia, professor auxiliar de dermatologia. Aí eu fui chamado para cá. Então o senhor é também fundador do curso de medicina aqui. Fui fundador. Fui fundador, foi um dos primeiros aqui. Aliás, a maternidade Januário Chico também tem outra história com o pai dele, o professor Estáquio, né? Que foi, filho, né? Foi mestre de obra da... Papai, é o Estáquio Dias. Ele foi mestre de obra da Januário Chico. Foi mestre de obra dali. Foi ele que fez uma fiscalização que vocês fazem se está tudo em dia, está tudo confiável para poder inaugurar. E Gentil Ferreira era o chefe dele que exigiu, passa a vista geral para poder dar um diploma no negócio. E ele era pedreiro, morando na Roca, e eu fiquei em Recife. Foi a minha vida. E Recife, você repara como a vida só é boa quando a gente gosta da vida. Pode ser pobre, pode ser o que quiser. Às vezes tem rico. Eu vejo uma comparação que Ford era o homem mais miserável do mundo. Henry Ford. Henry Ford. Por quê? Porque era riquíssimo e não tinha felicidade nenhuma, nem de família. Então, eu mesmo assim, sendo pobre, eu me julgo feliz. E em Recife, namorando, sábado e domingo, quando eu ia visitar minha mãe, repara que isso é coisa, ter coragem de dizer que foi pobre, para muitos é vergonha. Para mim é uma maravilha. Doutor Pedro, como é que a medicina o fez chegar em Natal, de volta? Depois de Canguaretama, o senhor veio para Natal? Não, lá era só um sábado. Era só um dia por semana? Era um dia por semana. E o resto da semana? O resto da semana. Depois é que eu fui sair, fiquei em 2 cidades, São José do Pibu e Canguaretama. E Natal, fazia o quê? O senhor sábado e domingo eu não tinha sábado e domingo aqui. Minha mulher e meus filhos se aguentaram uns 3 anos mais ou menos, até que eu pude desligar daqueles 2 empregos, porque eu estava como médico do Correio. Médico do Correio ganhando como telegrafista dos Correios Telégrafos. Nunca me pensou para baixo.
Para baixo, para cima, não, para baixo. Médico como funcionário de nível médio. Doutor Pedro, quando é que começou esse hábito que o tornou tão conhecido de visitar as pessoas? O médico da pobreza. O médico da pobreza. Foi ele que inventou o médico da família. Foi. Como é que começou isso, doutor Pedro? Conta aí pra gente essa história. Às vezes a gente vai sendo empurrado. O caminho, a vida vai levando. Vai levando. E você vai se adaptando. Daqui a pouco você pode ser até um cientista se adaptando à vida. Foi uma adaptação. Olha, estudar medicina foi uma adaptação porque foi aquela professora que posso dizer que empurrou, porque o que você vai dizer? Aí eu vou ser médico. Aí ou vai ou racha. Né? É o que aconteceu comigo. Então me formei em medicina. E para ir visitar a minha namorada, uma coisa que é pesado e para mim é uma oportunidade de alegria. Eu ia para casa da empregada da noiva e cheguei lá, ela notou que o meu sapato estava furado. Primeiro eu estava de galocha com sol quente, medonho de galocha. Por que você está com sol, com sapato, com a galocha com sol quente desse? Aí eu, muita vergonha, eu digo, porque o sapato está furado. Aí ela foi, me deu um presente no sapato. Mas são as coisas. É por isso que para muitos isso é vergonha, para mim isso é alegria. É uma alegria falar disso. Então o médico da família não lhe despertou o caminho da política. Alguém lhe convidou. Alguém me convidou, Zé Rocha. Zé Vasconcelos da Rocha. Zé Vasconcelos, que foi deputado estadual e estava com medo de ser candidato novamente. Ele liderava um partido? Não? Liderava o PTN, Partido Trabalhista Nacional de Lino de Matos. Entendeu? E não era nada do partido de Aloysio, porque nunca o PTN fez parte da Cruzada da Esperança. Entendeu? Então, Zé Rocha me chamou, Pedro Sena, venha me dar uma ajuda, você se candidata a deputado estadual. Ele sabia a minha vida, sabia a minha penetração no meio pobre. E o parceiro, você perguntou como foi que eu comecei com esse negócio. De visitar. Afinidade. Eu tinha pena de pobre. Eu às vezes passava um remédio caro, que era o único remédio que curava uma pessoa, e eu ficava até com vergonha, esse pobre não vai comprar isso de jeito nenhum. Aí que eu quebrava o galho na faculdade, no amor. Aí eu ficava preocupado, esse camarada, coitado, vai, lá, fica largado lá e não tem oportunidade de perguntar, vai. Aí eu ia na casa dele, como vai fulano? Visitava os pacientes? Eu visitava todos os meus pacientes, quem se contasse comigo como indigente. A medicina para o senhor era um sacerdócio. Não, ainda é. Porque ainda é. Porque ainda dou Doutor Pedro, onde é que estava a sua clientela aqui em Natal? Quais os bairros? As Rocas? Olha, eu quando cheguei em Natal, eu tanto tinha pena do povo, como também aguentava nas costas o sofrimento de ser pobre. Eu cheguei em Natal, como é que eu podia botar um consultório? Eu não tinha. Sem dinheiro? Sem dinheiro, nada, não precisava. Aí eu fui ter um consultório na Roca. Voltou às Rocas? Onde é a Feira da Roca, no primeiro andar. Botei o consultório, passei uns meses por lá. Mas não. Cobrava? O senhor cobrava? Não tinha condições de cobrar consultório. Eu cobrava e não pagava, e eu ficava satisfeito com essa coisa. E ainda voltava na casa dele depois que eu tomava nota. Eu fui uma coisa que foi interessante. Eu podia até chamar aqui depois. Pedro Lucena não era besta não, porque eu consultava, eu tomava nota, eu sabia a vida da pessoa, eu sabia se o indivíduo era paraibano, eu sabia se o indivíduo era casado, se era solteiro, tudo eu botava. O senhor tinha um cadastro? Tinha um cadastro. Aí eu tomava nota daquela pessoa. Então, essa pessoa vinha assim... Aí Zé Rocha descobriu esse cadastro. E descobriu, foi sabido. Aí Pedro Lucena, vem me ajudar, você se candidata a deputado estadual, você tem uns 500 votos, me ajuda a legenda, eu estou com medo da legenda. De fato, ele não seria eleito, porque o PTN nem era de Nath, nem era de Aloysio.
Com quantos votos um deputado chegava à Assembleia naquela Até época? 1.200 votos naquele tempo. E o senhor se candidatou O em... senhor com Luiz 500 Maranhão. estava- a metade da eleição do Zé Rocha estava garantido. Luiz Maranhão foi eleito aqui com 1.000 e poucos votos, 1.100 ou foi 1.050, foi pouco acima de Djalma Maranhão também. E o senhor aceitou o convite e foi candidato. Aí eu digo, ele insistiu. Eu digo, tá certo, eu boto meu nome. Na nominata. Bota o meu nome. Aí ele botou e eu, já que tudo no fogo, comecei a trabalhar. Trabalhar o quê? A minha visita. Tá toda a visita. Já estava tudo pronto. Cadastro, uma visita. Já conhecia o eleitor. Aí eu chegava na casa do fulano, como vai Terezinha, como vai ser José da Silva, como vai ser o Francisco, e entrava em tudo, não estamos a mesma coisa, pegava a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta, eu não deixava de entrar em casa de ninguém, podia E era recebido em todo canto. Aí o povo E na época já tinha um santinho, né? tinha. Já tinha um santinho para você deixar nas casas. Isso aí eu só tinha que ter quando fui candidato, oficializei. Aí eu fiz isso, andei toda a roca, andei tudo, e fui me acostumando. Resultado, quase 4.000 votos. Zé Rocha, 2.100. Ele, Como é? 4 mil votos? Quase, naquele tempo, quase 4.000 votos. Qual foi o ano da sua primeira eleição? 3.900. 63, né? O primeiro mandato dele é 63. 4 mil votos. Quase 4.000. Zé Rocha foi eleito em 2.000 e pouco. E Jerônimo Queiroz foi eleito. Ou seja, o senhor não só ajudou o partido, como ajudou a eleger. Não, senão Ele não teve tinha. mais votos do que os outros dois colegas Juntos. De puxados por que ele. todo o partido junto. Tanto que Bom de voto, bom de voto. Foi uma admiração grande, viu? Doutor Pedro, aí, por exemplo, o senhor eleito deputado, o senhor, pelo que a gente sabe da sua história, o senhor manteve a medicina, manteve o contato com o povo, manteve o contato com os pobres, sempre publicando e tudo. Mesmo como deputado federal, eu fazia isso. Continuava? Eu saía sozinho de tudo quanto é casa pobre de Natal, todas as favelas, sozinho, de dia e de noite. Então, bom, o que é que eu vou dizer mais? Vamos lá. Aliás, eu queria cometer aqui uma pequena digressão aqui. Eu conheci o doutor Pedro Lucena, ele não vai lembrar de mim, claro que jamais me lembraria. Eu pequeno, morando nas Quintas, e o doutor Pedro esteve na casa da minha mãe, na nossa casa, com um santinho dele. Foi aí que eu vi falar da história do doutor Pedro Lucena, o médico da pobreza. Mas como jornalista, E como jornalista, você também teve um encontro com ele, mas você vai contar, Vou contar essa no história próximo- daqui a pouco, depois do intervalo. Pronto. Eu queria beber água, mas nunca poderia. Eu queria ler um livro, mas nunca enxergaria. Eu queria viver, mas não conseguiria. Graças ao nobre ato de doação de órgãos, essas pessoas podem estar aqui hoje, fazendo tudo aquilo que o acaso lhes tirou e tendo uma nova chance de viver. Seja um doador de órgãos. A vida pode continuar para sempre. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Estamos entrando no terceiro e último bloco, nessa conversa com o Dr. Pedro Lucena Dias. Doutor Pedro, permite chamar de deputado, porque o tratamento aqui é de deputado. É o costume, é. O seu primeiro mandato, o senhor teve alguns médicos, colegas de Assembleia, Dari Dantas, Assunção de Macedo, Zé Fernandes de Melo, Dr. Milton Aranha Marinho, irmão do deputado João Marinho, Onésimo Maia, lá do Oeste, né, da região de Janduís,
Ulisses Potiguar, e no segundo mandato o senhor teve a companhia de Carlindo Dantas. O senhor recebeu um convite de Carlindo para montar uma base no Seridó? Chamei. Ele me convidou. E eu me animei, porque ia no carro dele. Ele também atendia a pobreza lá em Caicó. Não, ele tem um passado de atender, de não ter vaidade. Ele fazia até parto dentro do carro, no meio da rua. Isso me constava. E eu digo, esse eu topo, porque é um método meu. Vocês viram eu numa feira, com camarada, tirava a roupa, a camisa, e eu estava ouvido nas costas do indivíduo. Não, eu fazia isso suado, e ele era a mesma coisa. E eu digo, sabe uma coisa, nós dois lá vai dar bem. Agora eu iria 2, 3 dias lá, ele me chamou, mas depois me advertiu, é muito perigoso você ir, um deputado mesmo, é muito perigoso você ir com o Carlindo, porque ele, se tiver um monte de barro aqui, ele passa por cima e nem quer saber. Eu digo, Carlindo que terminou sendo assassinado, né? Isso, Carlindo vivia perigosamente. E ele não andava com menos de 120 quilômetros, não interessava a condição da estrada, né? Ele... Um revólver na cintura, todo mundo aparecendo, barriga aberta, era assim, né, Carlindo? Mas era uma boa... Mas, Gerson, você encontrou-se com o doutor Pedro em outra situação. Foi. Depois você já é jornalista? Já jornalista, e acho que aí mais de 20 anos, com certeza, mais de 20 anos, mais de 10 anos depois, eu tinha acabado de chegar ao Diário de Natal, tinha chegado em 84, quando foi 85, o Cerejo estava lá chefiando a redação, a gente tinha perdido, acho, na época, Manuel Barbosa, tinha sido demitido, isso. E o pessoal, eu era repórter de polícia, não tinha nada a ver com política, né? E aí Cerejo me escala para ir, você vai fazer uma missão, você vai tomar café da manhã sem ser avisado, na casa de um médico chamado Pedro Lucena. Aí, tá bom, vou. Fui. Chego lá, quem é que ia, qual era a pauta? Quem ia estar na casa de Pedro Lucena, ali perto de Neópolis, né, doutor Pedro? Quem estava na casa de Pedro Lucena, que chegou lá e teve a maior surpresa do mundo quando nos viu, a mim e ao repórter do Diário Natal, foi Henrique Alves, candidato, deputado federal, e estava costurando, estava tentando tirar doutor Pedro da chapa de Vilma, da aproximação da aliança com Vilma. Aquela eleição de 85. Que Vilma enfrentou Garibaldi. E Henrique tomou maior surpresa porque ninguém estava avisado. A tribuna, claro, não foi cobrir, porque era uma tentativa de cooptação, uma tentativa de desmontar uma aliança do adversário e montar a sua própria, e um trunfo com Pedro Lucena, né? Era um verdadeiro trunfo. E o doutor Pedro continuava mantendo aquela fama do médico dos pobres e tudo mais. E aí eu não lembro o resultado da matéria, eu só me lembro da cara de espanto de Henrique quando viu a equipe do Diário Natal. E doutor Pedro terminou sendo candidato com Vilma, que foi derrotada por Garibaldi em 85. 85, um mandato tampão de 3 anos. Mas doutor Pedro Lucena também foi candidato a prefeito de Natal lá no primeiro mandato dele como deputado estadual. Dentro do mandato, o senhor foi candidato a prefeito em 62 ou 62, né? 65. 65. 62 era deputado. A eleição do Estado, ele enfrentou a Agnello. Né? Isso já era deputado federal quando concorreu a... Eu era estadual no primeiro mandato. Primeiro mandato. Como foi a experiência de enfrentar a eleição para prefeito em 65? O senhor divergiu, o senhor era já existia MDB na época, não? Era o bipartidarismo, né? Eu fui PTN, isso. A Revolução acabou todos os partidos, só deixou 2 para a gente caminhar por eles, não tinha direito quase de opção, então... Arena e MDB. Arena e MDB. E o senhor no MDB. E eu não achei ambiente na Arena, porque a Arena era muita gente, muita qualidade de política, e o meu outro era pequenininho, o MDB era pequenininho, cabia no Fusca. Cabia no Volkswagen de Zé Rocha. Cabia no Volkswagen de Zé Rocha. E o senhor já tinha tido sucesso num partido pequeno lá, né? Com 4 mil votos. Com o PTN. Como é que foi ficar por aqui? Eu fiquei aí.
E eu já estava... Mas aí o doutor Luiz Alves levou um espanto quando o senhor lançou sua candidatura a prefeito. Foi, não gostou. Ele era governador? Não gostou, porque ele queria uma espécie assim de submissão, que eu posso ser candidato. E eu sempre, a minha liberdade foi me lançar e não dizer a ninguém. Não disse a ninguém. Aí comecei a trabalhar e houve algumas proteções de pessoas que nem político era, assim, me ofereceu, teve um carro grande, até, eu me esqueci o nome do camarada que ofereceu a mim, antes de eu ficar com Dinarte. Porque eu fiquei com Dinarte porque eu estava no comício nas quintas, assistindo nas beiradas. Dinarte enfrentando o Monsenhor Alfredo. Monsenhor vice-candidato a governador. E Dinarte não tinha candidato a prefeito. Cavalli Neto é que estava sendo o possível candidato e estava presente no palanque. E Dinarte me viu escondido, como um curioso qualquer, nas beiradas do comício. E só escutando ali, vendo, era interessante para mim ver. Aí quando viu, mandou me chamar. Eu subi o palanque, me apresentou Dari, me apresentou Cavalli Neto, que estava lá também. Ele perguntou, você não quer ficar com a gente, não? Eu disse, quero. Não tem ninguém. E fui candidato a prefeito de Natal desse jeito. O senhor enfrentou Agnello, né? Enfrentei Agnello, que foi barra dura. Foi a maior barra dura que eu já passei na minha vida. E foi a coisa mais pesada que eu já passei na minha vida. Aconteceram incidentes durante a campanha? Houve tiros, houve tudo. Me chamavam para atender um cliente. E como sabia que eu não queria nem ficar no palanque, eu subia no palanque e caía fora. E começaram a me chamar. E fui algumas vezes, tirar a chuva de pedra naquela casa, porque tinha aqueles apaixonados que não respeitavam o passado da pessoa. E depois, houve tiros, houve tudo. Eu tive medo de morrer uma vez. Na campanha para prefeito? E meus filhos eu tive que internar, porque foi uma perseguição em casa, na minha casa. Mas aí tudo passou, e quando depois lá eu fiquei depois, uns anos depois, eu fiquei como vice de Aloysio. Então, em política, ninguém pode criticar ninguém. O senhor foi vice de Aloysio em 82? Em 82. Quando ele concorreu contra José Agripino e houve aquela famosa santa vinculação dos votos. Né? Mas, doutor Pedro, entre a eleição para a campanha, a dura campanha para prefeito e a candidatura a vice de Aloysio, o senhor tornou-se deputado federal. Foi resultado da sua exposição como candidato a prefeito de Natal? A eleição para deputado federal? Valeu muito. Eu acho, porque eu estava no auge da campanha. Mas o senhor foi reeleito, né? Foi reeleito deputado estadual, né? Sim, depois de saiu prefeito. para federal lá em... Agora, a minha atitude... 71, 82. 3 mandatos consecutivos. 2 candidatos e 3 candidatos. E tenho certeza que eu seria eleito, porque se você visse meu serviço em Natal, como deputado federal, minha mulher, essa que está aí, Noêmia, éramos mais velhos. Naquele tempo o deputado federal não tinha direito, não tinha nem escritório. Quem foi lá naquele tempo, nem escritório. Você era com a pasta debaixo do braço, atendendo os conterrâneos, qualquer brecha que houvesse, não existia. Não tinha gabinete? Não tinha um gabinete, não tinha nada. Não tinha nada. Nem casa para morar, nem nada. Então, eu era deputado estadual, segundo mandato. Eu não queria mais política, não. Eu digo, vou voltar só para ser médico, porque eu sou professor da Faculdade de Medicina, tem meu lugar lá. Então eu resolvi deixar a política. Para sair com honras, perco a eleição, me lanço, perco a eleição e não sou mais político. Ninguém vai ter que questionar ninguém porque eu perdi a eleição. Era meu jogo. Me candidatei. PMDB já. MDB. Aí eu me candidatei. Mas lá vem a desgraça. Não digo desgraça, brincadeira. É brincadeira, né? Fui eleito deputado federal, segundo lugar.
que teve Zé Rocha, teve outros, uns 2 ou 3 mais. Eu fui eleito em segundo lugar. Aí fui assumir. Quando eu cheguei em Brasília, estava na porta do Senado esperando por mim, Dinato Marins. Eu tinha feito a campanha a campanha de prefeito. O senhor apoiou Dinato. em 65? Dinato é senador. Naquele jogo, quando eu subi o palanque, aquelas coisas todas. Então, valeu a nossa amizade. Mas eu fiquei O gesto de Dinato foi esperá-lo? Me esperaram. Quer dizer, recepcioná-lo na capital da República. Pois é, me recepcionaram na capital da República. E ficou no pé, quem sabe, ali como aquele jogo ali, ele ficou embaixo, até onde ele botava os pontos das coisas, ele ficou ali embaixo para me esperar. E me esperou, foi aquele abraço e tal, aquela satisfação dele. E tem umas coisas assim profundas do deputado. Vocês sabem que o candidato de Dinato Marins, que ele me disse, não foi o candidato da Arena, aquele jogo antigo, da Paz Pública. Você lembra? Paz Pública? 78. 78, né? Não foi 78. Não foi o candidato da Arena. Ele particularmente, secretamente votou em Odilon Coutinho, que era candidato do MDB. O senhor conviveu também com o Adilon. Eu convivi também com o Adilon, chefiava o MDB na época. Paraibano também. E seu conterrâneo paraibano. Então, eu com a decepção da política, falta de entusiasmo, 2 anos, 2 legislaturas, não queria mais. Lá veio uma eleição inesperada. Aí eu fui eleito. Mas quando eu fui eleito deputado estadual, eu não contei uma coisa engraçada. O primeiro mandato? Primeiro mandato. É uma coisa que escapou, mas é uma coisa até engraçada para quem, comprovando da minha vida passada, e presente. Eu fui tomar posse na Assembleia Legislativa, aí fui para a Rua Junqueira Ares, Praça das Mães. Lá tinha um bocado de gente sentada no chão. Eu digo, a Assembleia Legislativa é aqui. Levei a maior vaia da minha vida. O senhor, deputado federal, estadual, não sabe onde é a Assembleia Legislativa, e eu saí decepcionado. Eu nunca tinha entrado numa casa legislativa, porque eu não tinha ambiente. Eu era que aproveitava meus tempos. Era um sacerdote, um médico. Eu aproveitava os tempinhos todos e não ia gastar tempo para coisa, e nem queria ser político, porque eu nunca sonhei para ser político. E fui eleito nessa situação, e enfrentei a política, fui ser deputado federal, também por um acaso, e fui eleito, e assim foram 3 anos. Mas o senhor se elegeu em 70, pelo visto, né? 70 deputado federal, 74 e 78. 78, na história da Paz Pública, como é que o senhor ficou? Nessa passagem para a federal? Para a federal, o filho dele, Eustáquio, se elegeu deputado estadual. Eleito vereador de Natal, mais votado do que e depois deputado estadual. Perfeito. Doutor Pedro. Aliás, Eustáquio deveria estar aqui nessa conversa, mas a gente, lá à frente, na próxima a gente coloca ele aqui. Doutor Pedro, e em 78, como é que ficou? Como o senhor participou daquele processo, daquela eleição tão conturbada, e com quem ficou com o senhor? Como é que foi a eleição? Eu me adaptei ao Odilon Coutinho, que eu não conhecia também o Odilon Coutinho. O ambiente dele era outro, o ambiente dele era a nata, o ambiente dele era o palácio, porque ele era até bem conservador, era bem... E um grande orador também. Um grande orador? Que se despejava a relação dele em cima muitas vezes de gente que não sabia nem o que era aquilo, porque ele era um grande orador, mas não foi feliz aqui, porque nunca foi eleito, né? Isso. Mas eu convivi com ele, como candidato. O Rio Grande do Norte tem essa dívida com o Adilon. Mas foi um grande homem. Pois assim, então fui eleito deputado estadual, fui tomar posse, fui avacalhado, porque não sabia onde era a Assembleia.
Vocês reparam que nem a política infantil, a política universitária. Você não fez política estudantil, não? Nunca fui em uma eleição. Tempo para isso. Nunca fui em uma eleição. Eu queria ter. O meu tempo era pouquinho demais. Meu tempo não dava para desperdiçar nem com namoro, nem Ele reclama sempre que namorou pouco. Doutor Pedro, acho que o senhor tem um trauma da juventude. O senhor namorou pouco. Mas tudo na vida é bom. Olha, tudo na vida é bom. A grande paixão dele foi Dona Nevinha. Eu conheci Dona Nevinha. Mas, doutor Pedro, na Assembleia Legislativa... Então, doutor Pedro está me devendo uma resposta. Em 78. Na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, o senhor sempre marcou posição nas comissões de saúde, principalmente saúde e educação. Inclusive na Câmara dos Deputados, o senhor teve uma vitória para a presidência da Comissão de Saúde, que na época os jornais disseram que o senhor derrotou a oposição e o governo. Foi publicado no jornal. Como é que você conseguiu isso, doutor Pedro? Um amigo amizade. Um amigo seu, médico, deputado? Não, eu tinha muitos amigos. Amigos, posso dizer, não é íntimo, mas amigo que a gente confia. Eu tinha na Arena e no MDB. Na Arena teve um que chorou de emoção quando fui eleito, que foi... Quando contaram os votos. Quando contaram os votos... Ele chorou porque eu fui eleito de emoção, que eu fui um candidato dele. Sim. Ele fez minha campanha também. E aí tinha outro médico que era presidente da comissão, que eu substituí, agora me lembro o nome, Mineiro, presidente do Minas Clube. Minas Tênis Clube. Ele foi meu candidato. Que era fez minha campanha. O grande comitê político derrotou a Arena, eu fiquei assim, nesse meio termo, entendeu? E fui eleito bem votado. A grande maioria da Arena, a maioria do MDB, e Henrique foi para lá fazer campanha contra mim a favor de um outro candidato. Eu sei que foi... Voltando a 78, o senhor votou em Odilon, votou em Radi Pereira. Ficou nesse palanque? Eu fiquei. Eu votei em Odilon. Então o senhor votou e assim, o governador não tinha eleição, né? Não tinha eleição, porque o voto era... A eleição era biônica, né? A eleição era indireta. E como é que, o que é que ficou? O que é que ficou para o senhor de lição, o senhor que não sonhou em ser político? Não. O que é que ficou de lição de 78? Como é que o senhor viu aquele episódio, aquela campanha? A gente fica tonto, né? A gente fica desorientado. Então, e nem confiava totalmente em um, nem confiava totalmente no outro. Aí escolhi um. Foi quando o Radi foi candidato. Exatamente. Se eu não me engano, eu pedia voto para o Radi e para o Odilon também, né? Uhum. Então é isso. Eu não tornei público a minha votação. Pedi voto assim, particularmente, me coloquei numa situação um pouco indecisa. Porque eu gostava dos dois. O Radi é uma ótima pessoa, o Odilon é uma outra pessoa. Agora, digo uma coisa a vocês, que talvez vocês não queiram perguntar. Fui eleito deputado estadual, deputado federal, e tenho certeza que se eleito quarta vez sendo deputado federal, porque quem faz uma política como eu, que quando o indivíduo vai para Natal, para Brasília, os jovens, pessoas pobres, tudo ia para dentro da minha casa. Teve um dia chegou 11 pessoas daqui de Natal, jovens, que iam fazer concurso em Brasília, foi tudo morar comigo na minha casa. Quer dizer, era assim. O senhor tinha uma estratégia também perfeita para atender o conterrâneo, que era ler o Diário Oficial, o Diário da Justiça. O senhor acompanhava, inclusive, os processos olha, ele médico acompanhava os processos dos tribunais superiores. Então, mandei muitos... Uma dificuldade enorme de você acompanhar um processo dele, e os advogados ficavam sabendo que ele... Eu mandava tudo. Também tinha essa ação. Ainda me lembro... Esperto, doutor Pedro, não? Eu lia Tribunal de Justiça para ver as decisões a favor do pessoal daqui do Rio Grande do Norte.
O tribunal, o tribunal, o Diário Oficial da Justiça, Diário Oficial da União? Da União, para ver as promoções. Eu sou informal, pessoal. Servidores públicos federais, né? As minhas filhas, meus filhos, naquele tempo nós não tínhamos auxiliares, não tínhamos funcionários, não tínhamos gabinetes. Sua família é de auxiliar? A minha família é que fazia tudo. A Câmara, o Legislativo não tinha estrutura. Não tinha nada. O senhor também botou consultório em Brasília, né? Botei um consultório em Brasília para atender o pessoal do Natal, que era um ambiente para eu poder atender. E eu atendia. Tanto que eu fui deputado federal mais votado quando se votava no deputado federal do Rio Grande do Norte. Lá, o pessoal do Rio Grande do Norte me elegeu. Votava na capital da República, quem morava lá votava, né? Votava lá. E o senhor, naturalmente, era o mais votado. Com tanto trabalho, com tanto estresse, o senhor acabou tendo um problema grave de saúde. Teve. Isso não foi o que lhe tirou da política? Em 67, não, eu apenas perdi, assim, eu diminuí aquela ânsia de trabalhar, aquela ânsia de visitar, aquela ânsia de atender, aquela ânsia que para mim não interessava se eu fosse morrer. Eu estava em Bahia Formosa. Quando eu cheguei em Bahia Formosa, numa Kombi, que eu ia para o Seridó sozinho numa Kombi. Aí, quando eu entrei na cidade, parei, um cara encostou em mim e disse assim, pediu dinheiro para mim. Eu disse, eu não tenho dinheiro para dar. Mas esculhambou. Eu fiquei com ódio dele. E fiquei com pouco, não sei, não foi nem uma hora, começou dor de cabeça intensa, pensei que era cansaço. Eu ia estar no caminho para Seridó. Aí voltei para Natal, fui dormir muito mal. Dormi péssimo. No outro dia, fui no consultório para voltar aquela viagem para Caicó, para Seridó. Aí fui dormir mal. Não, mas esse dia passei no consultório para pegar uns remédios para levar, para atender meu pessoal, que eu pedia remédio, todos os remédios comigo, do Brasil todo. Aí eu voltei, fui para o consultório, caí como morto no consultório, desapareci. Não sei. Às vezes eu digo. Acordou em São Paulo, ou Rio? Acordei depois de 11 anos, de 11 horas. Eu acordei no Rio de Janeiro, no hospital português, nas mãos do doutor Portugal. Um grande iniciativa da minha mulher. O senhor candidato à renovação já no terceiro mandato. Terceiro mandato. Segundo mandato é candidato a... segundo mandato, candidato a terceiro. Eu sei que eu fiquei 11 dias em coma absoluto, e aqui já diziam que eu tinha morrido. Isso próximo da eleição? Próxima eleição. No meio da eleição. E o boato dizendo que eu tinha morrido. Luciano morreu. Morreu. Aí foi quando eu escapei. Houve uns particulares que valem. Tendo fé, a pessoa tendo fé acredita tudo que a gente diz, quando não tem fé não acredita. Mas uma senhora por nome Francisca Gugel, mulher pobre, mulher do povo, casada. Daqui de Natal? Daqui de Natal. Durante esse episódio da sua doença? Ela era amiga minha, da Nevinha, tudo. Ela chegou quando soube que eu estava, os jornais tinham publicado que eu estava a morte no Rio, ela botou a mão para o alto na igreja presbiteriana independente, Senhor, leva-me no lugar de Pedro Lucena, que ele é útil e eu não sou. Que é a expressão dela de humildade. Ela uma velhinha e eu um jovem, 40 e poucos anos. Quando ela disse isso, no mesmo dia, eu me recuperei, me sentei na cama, a Nevinha estava lá sentada, aí eu disse para ela, acabei de ser operado. Você sentiu? Sentiu coisa, sentia eu acordar. E ela foi atravessar, em frente à Catedral, ela foi atravessar a rua, o carro pegou e matou. Impressionante. O senhor registrou isso em livros. Está aí.
Aliás, agora em outubro, o doutor Pedro lança aqui em Natal, eu, Pedro Lucena, O Homem é o que Quer Ser. Aliás, e na capa, Dona Levinha. Dona Levinha. Aliás, O Homem é o que Quer Ser, isso marcou toda a vida dele, né? Para dar entusiasmo. Agora, este episódio está aqui no livro. Está aí. Essa senhora fez um apelo, ergueu as mãos para o céu e pediu que a levasse no lugar do senhor. E Deus levou. É um registro. A coincidência. Merece o registro. E outra coisa, é bom a gente chamar a atenção do nosso telespectador da TV Assembleia, porque vindo de outra pessoa, vindo de outro político, esse assunto poderia até ser recebido com certa reserva, com certa desconfiança. Mas para quem viveu política desse Estado... extremamente religioso. Exatamente. Aliás, nós estamos nos aproximando do final do programa, Jasso. Doutor Pedro hoje ocupa a sua vida com palestras. Além desse livro, ele escreveu vários outros sobre fumo, durante os mandatos dele. Mas ele tem um livro que também é impressionante, é A Medicina e a Bíblia. Esse livro foi publicado já há 2 ou 3 anos. Há muitos anos. E ele circula o Brasil inteiro fazendo palestras em cima a Bíblia e a medicina. E fui atendendo até convite de governadores, como foi de Santa Catarina, como foi de Paraná e Rio Grande do Sul. E comandos militares também, universidades. Falei para o Estado-Maior do Exército. Clubes de serviço, Rotary, Lions. Ainda fui para o exterior, a convite do presidente da República dos Estados Unidos. Mas aí foi eu e mais outros deputados do meu ramo, desse ramo que propaga o bem. Então, doutor Pedro hoje ocupa o dia, ocupa seu tempo precioso com palestras e com plantas, né? Onde ele mora não cabe mais tanto, o senhor mantenha a paixão pelo verde, A paixão pelo verde mantém. E ainda suplica ainda até a governos a fazer isso. Quando eu fiz um discurso, um dos discursos na Câmara sobre a plantação de árvore frutífera para alimentar o povo, que eu me admirava, quando um governo da agora de pouco tempo dizia que ia matar a fome do povo com papéis, com coisa. Eu cheguei a dizer a alguns líderes de lá, a 1 meu metro, comprovo, asseguro que é o único que resolve. Se eu plantasse 1 milhão de fruteiras em Natal, o pobre não estava passando fome. Porque um pé de manga dá para 4 ou 5 famílias se alimentar. E o território de Natal comporta 1 milhão de fruteiras? 1 milhão, eu medi tudinho. 1 milhão, eu tenho calculado. 1 milhão de fruteiras. Aí foi proposta sua. Foi. E na Câmara... campanha, né? Candidato a prefeito? Candidato a prefeito. E na Câmara dos Deputados fiz vários discursos nisso. E sei governadores que conversam, como o governador do Distrito Federal, naquele tempo era prefeito, ele me chamou e disse: vou fazer de Brasília um grande pomar. É o fecho, é o final do meu projeto que eu disse em Brasília no discurso na Câmara. E ele plantou nas estradas, não plantou como ele prometeu, mas plantou muita mangueira. Porque ele dizia, é uma sombra para o passante e é alimento para o que está morrendo de fome. É isso a minha tese. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença na TV Assembleia, no nosso programa Conversa no Memorial. Obrigado, Gerson, pela companhia. Obrigado a você, telespectador. O homem é o que quer ser. Doutor Pedro Lucena. Muito obrigado, doutor Pedro. E obrigado a vocês darem essa oportunidade de desabafar o meu coração pelas coisas boas da vida. Até o nosso próximo encontro.